Então, queríamos calcular a área, né? Então, a área abaixo, queremos calcular essa área. Essa área é a área de um trapézio. O trapézio, tá? O trapézio, ele tem base maior mais base menor vezes h dividido por 2. Dessa maneira, o que eu tenho? Eu vou ter base maior. O que é a base maior? A base maior é esta, né? Essa base aqui é 10. E essa base aqui é 4. Qual é a altura? A altura é 60. Então, as bases são os lados paralelos. Né? Então, as bases são os lados paralelos. Esse trapézio está nesse formato. Né? Mas o que são bases? Os lados maiores. Os lados paralelos. Né? Eu tenho que ver que os lados paralelos. Então, fazendo a conta, nós vemos que cálculo da área é exatamente o mesmo valor da integral. Tá. Então, agora nós temos o seguinte, situação. Das 10 às 12 horas, né, a taxa é dada dessa expressão. Professor, tem algum microfone aberto aí, tá bem ruim de ouvir. Eu estou vendo que tem um microfone aberto, deixa eu ver. Bom, acho que todos fecharam agora. Tá, valeu, obrigado. Então, das 10 às 12 horas, a taxa ela cresce por essa expressão aqui. Então, às 10 horas é o 0, e às 12 horas é o 120, né? 60 mais 60, né? 60 com 60, 120. Então tá. O que acontece? O início, às 10 horas. Opa. O professor aqui fez erro, né? 120. Início, às 10 horas. Fim, às 12. 120. Então, o que acontece? A velocidade. O que nós queremos? Eu quero o volume às 12, ou seja, 120 minutos depois, menos o volume de água às 10. Ou seja, esse aqui corresponde o volume às 12 horas, menos o volume às 10 horas. Certo? É o mesmo raciocínio, certo? O mesmíssimo raciocínio. Tá, então o que vai acontecer? Para fazer, para calcular essa diferença entre o volume às 12, ou seja, 120 minutos depois, menos o volume às 10 horas, que é o nosso início de referência, eu preciso saber a fórmula do volume, a expressão do volume. E a expressão do volume eu vou obter calculando essa integral. Então tá, vamos calcular essa integral. Para calcular esta integral, né? Para calcular esta integral, o que acontece? Então tá, então tem essa integral aqui. Então, integral de 10 mais raiz de t. Então, o t, ele está elevado a 1 meio, né? Então, a integral de 10 é 10t. A integral de 1 meio é t na 3 meios sobre 3 meios, né? Lembrando. Ou seja, vai ficar t na 1 meio mais 1, né? Sobre 1 meio mais 1. 1 meio mais 1, 3 meios. 1 meio mais 1, 3 meios. Então, na 3 meios, e esse 3 meios que está no denominador, né? O que aconteceu? Né? Eu tenho t na 3 meios dividido por 3 meios. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer t na 3 meios sobre 1 vezes 2 terços, né? Então, tá aqui. Tá. Então, temos uma expressão para o V. Aqui é a expressão para o V. Dessa maneira, agora então a gente vai poder calcular quanto é o V de 120 menos quanto é o V de 0. Vamos lá. V de 120 menos o V de 0. Então, vamos à obra.
Para uma questão de prova, tu vai deixar aquele t na 3 meios como raiz, né? Sim, tu pode fazer esse t na 3 meios, né? Tu pode fazer, sei lá, botar 120, né, ao cubo, né? Ou seja, se eu tenho t na 3 meios, isso aqui é a mesma coisa que eu colocar t raiz quadrada de t ao cubo. Ou você vai fazer isso aqui na tua calculadora, né? 3 que divide 2 que dá na mesma resposta. Vou fazer aqui com vocês. Tá. O que acontece? Aqui a gente vai ter que corrigir, né? Então, nós temos o valor da expressão, né? Tá aqui, a nossa expressão. Tá aqui. Nós queremos o volume às 12, que é 120, menos às 10, que é 0, né? Aqui eu coloquei 60, tá, pessoal? Mas é 120, porque ele está considerando 2 horas o problema. Está considerando as 10 horas e as 12 horas. Então, se passaram 120 minutos. Então, o que vai acontecer? No lugar do t, eu vou colocar 120. 120. Aqui no lugar do t, eu vou colocar 120. Então, o certo seria 10 vezes 120 mais 2/3 vezes 120 na 3 meios. Mais c menos 10 vezes 0 mais 2/3 vezes 0 mais c. Ou seja, aqui é 0, 0. Aqui eu tenho mais c com menos c, simplificou. Então, a conta que a gente tem para fazer é 10 vezes 120 mais 2/3 de 120 na 3 meios. Como é que eu vou fazer essa conta na calculadora? Muito simples, né? Eu vou colocar, vamos fazer a conta, vai ficar 10 vezes 120 mais 2 que divide 3 vezes 120 na 3 que divide 2. Bom, só fazer aqui para mostrar para vocês. Né? Então, só para mostrar para vocês aqui, claro, vai aparecer para vocês o contrário, né? Mas eu coloquei assim. Ou seja, 120 elevado a 3 meios. Também vocês podem escrever quanto é que é 3 que divide 2? 1,5. Né? 120 elevado a 1,5. 1,5 é 3 que divide 2. Fez a continha. Opa. Opa. 10 vezes 120 mais 120 elevado a 1,5. Aqui, né? 2.514. O certo aqui é, né? O certo aqui, 10 vezes 120 mais 2/3 vezes 120 na 3 meios, 2.514. 514. Certo? E tem uns quebradinhos ali. Opa, tá errado, né? Esqueci de multiplicar por 2/3. 10 vezes 120 mais 2 que divide 3 vezes 120 elevado. Professor, 2076. ali é 120 ou é 60? É 120. O que é 120? O que eu errei no... O que está errado aqui no problema? Não é 60. Vamos voltar lá. Ó, qual é o erro que a gente tem aqui? Qual é o erro?
Às 10 horas e 12 horas, né? Aí na hora, eu fiz isso aqui rápido, É 2 horas, né? é 2 horas, então é 120. 120. Isso aí. Tá? Bom, voltamos aqui. Então, Ok. tudo isso aqui, só que em vez de ser 120. Certo? Então tá. O que a gente viu? Isso aqui, né? A nossa. Quem viu isso lá no cálculo 1, né? Vocês estudaram o cálculo 1 já a integral definida. Isso aqui nada mais é do que calcular uma integral definida. Vamos ver o que é essa integral definida e o que são essas somas de rima que foram apresentadas para vocês anteriormente. Então tá, soma de rima. O que é a soma de rima? A soma de rima é o seguinte, você tem um intervalo, menos 1 é 1. O que ele está dizendo aqui, ó. A aproximação da área abaixo da curva. Ou seja, aqui está x ao cubo menos x mais 1. Aqui está o gráfico. No intervalo de 0 a 1. Pode ser feito por soma de rima, considerando a partição apresentada no gráfico. Ou seja, uma partição, eu tenho menos 1 a 1. O que é uma partição? Eu quebro o intervalo em partes iguais. Isso é uma partição. Quantas partes iguais? Bom, aqui eu quebrei em 2 partes iguais. Então, eu quebrei de menos 1 até 0 e de 0 até 1. Então, esta foi uma partição. Então, o que acontece? Qual vai ser a área que eu vou ter aqui? Bom, como é que eu sei essa área? Essa área, essa base, que é 1 vezes a altura. Bom, a altura é essa aqui, né? Quanto é que mede essa altura? Essa altura aqui também mede 1, né? Ou seja, 1 vezes 1. Isso aqui, 1. Então, 1 de base e 1 de altura. Como é que eu posso obter essa altura também? Simplesmente se eu substituir menos 1 aqui na expressão, se eu botar menos 1 ao cubo, menos 1 mais 1, quanto é que vai dar isso? Isso aqui vai dar 1, né? Porque menos 1 ao cubo é menos 1. Então, menos 1 ao cubo é menos 1. Menos com menos é mais 1. Mais 1 sobra 1 positivo. Então, essa área aqui é 1. Agora, vamos olhar para essa área aqui. Essa medida aqui vale 1. 1 de base. Quanto vale a altura? Bom, a altura ela é mais ou menos isso aqui, né? Se eu for olhar quando ela tangencia em 0,6. Ó, se eu pegar x06, né? Dá um pouquinho mais que 0,6, né? Então, se eu entrar com x06, qual vai ser a altura? Bom, vou fazer a conta. 0,6 ao cubo. Né? 0,6 ao cubo. Menos 0,6 mais 1. Isso deu. Ou seja, essa altura aqui eu calculo ali, né? Ficou 0,6 ao cubo menos 0,6 mais 1. Tá? Ou seja, eu peguei o 0,6 porque o 0,6 é praticamente a maior altura, né? Ó, então, em x igual a 0,6, eu leio aqui no gráfico, dá um pouco mais que 0,6. Então, eu substituo na expressão e encontrei quanto? 0,1616. Então, isso aqui vai ficar 1 de base, 0,6016. Então, quanto é essa área? 0,616. Então, essa área mede uma unidade. E essa área mede isso aqui. Quanto é essa área em azul? Essa área em azul é a soma de rima. O que é a soma de rima? Eu somo 1 mais 0,616. Isso vai dar 1,616.
Ou seja, a soma de Riemann é simplesmente somar os retângulos que estão abaixo do gráfico. Tá? O que nós vemos por aqui? Essa área aqui, ela é uma área aproximada. O que faltou calcular? O que faltou para dar o valor exato? O que faltou para dar o valor exato? Ó, os espaços em branco ali? Exatamente, ó. O que ficou para fora? Tudo isso aqui faltou. Tudo isso aqui faltou. Como é que eu vou agregar isso aqui? Aumentando o quê? O número de partições. Né? Vou aumentar o número de partições. Então, se eu aumentar o número de partições, eu vou conseguir cobrir esses espaços em branco, né? Aqui eu instrumentalizei. O que é o dx, né? Lá na soma de Riemann, ele diz o seguinte: soma de Riemann, vou pegar aqui a caneta. A soma de Riemann diz assim: é uma soma, esse sinal quer dizer soma, de quem? Da f no ponto, que é a minha altura, vezes um ΔX. ΔX é o tamanho do intervalo. Aqui é um ΔX. Né? Esse ΔX, eu dividi o intervalo em 2, então o tamanho desse intervalo é 1. Né? Ou seja, o tamanho total do intervalo é 2, dividido em 2 subintervalos, ou seja, esse é o tamanho do intervalo, o comprimento do intervalo, por número de intervalos. Quantos intervalos eu quero? Eu quero 2. Então, tenho 1. Quantos retângulos? Bom, eu tenho 2 retângulos. Eu tenho esse retângulo aqui, onde a minha altura é o F1. E aqui eu tenho outro retângulo, cuja altura é o F de 0,6. Então, isso aqui é a minha soma de Riemann. Eu tenho 2 retângulos. Fazendo a conta, deu 1,6. Como é que eu vou aumentar, vou cobrir essa área que está faltando? Aumentando o número de subintervalos. Olha só, se eu pegar 6 subintervalos, olha só, 6 subintervalos. O que aconteceu se eu pegar 6 subintervalos? Eu vou diminuir as áreas em branco, né? Olha só, diminuiu as áreas em branco. Então, para 6 subintervalos, como é que a gente faz? Deixa eu só ver uma coisa. Para 6 subintervalos, quanto vai valer o dx? Bom, o meu tamanho do intervalo é 2, ou seja, eu tenho 2 unidades, de uma ponta para outra. Eu estou dividindo esse intervalo em quanto? Em 6 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividi ele em 6 pedaços. Eu ia pedir em 5, mas só que em 5 ia ficar bem evidente o tamanho dos subintervalos. Daí eu peguei e pensei, não, vou fazer por 6, porque daí vai dar bem quebradinho, né? Ou seja, o tamanho de cada intervalo é 1/3. Né? Ou seja, o tamanho de cada intervalo é 1/3. Então, daqui até aqui tem 1/3, daqui até aqui 1/3, e assim por diante. Então, o que acontece? Esse x1, né? Esse valor aqui, né? x1, quanto é que vale esse valor aqui? Vale menos 2/3, ou seja, menos 1. Andei 1/3 para frente, ele parou em menos 2/3. Né? Ou seja, eu estou em menos 1. Vou caminhar para frente. Eu caminhei para frente, eu caminhei 1/3. Onde eu parei, menos 2/3. Agora, eu estou em menos 2/3. Caminho 1/3 para frente. Onde é que eu parei? Menos 1/3. Eu estou em menos 1/3. Caminho 1/3 para frente, vou parar em 0. 0, caminho 1/3, vou chegar a 1/3. Estou em 1/3, caminho 1/3, vou a 2/3. Em 2/3, caminho 1/3, chego a 1. Tá? Bom, a gente viu que o tamanho de cada um desses subintervalos é 1/3. Então, né, o que a gente faz aqui? Como é que é a soma de Riemann nisso? Então, a soma de Riemann é muito simples. Então, uma coisa que tem aqui. Aqui. Então,
essa parcela da soma corresponde a essa área aqui. Essa parcela da soma corresponde a essa. Essa parcela da soma corresponde a essa. Esta a esta. Essa aqui, aqui. E aqui, aqui. Certo? Então, se eu somar cada uma dessas parcelas corresponde a uma área de um retângulo. Se eu somar todas essas parcelas, quanto eu vou ter que chegar nesse valor aqui. Tá? Mas mesmo assim, melhora o valor? Melhora. Mas ainda fica quanto espaço em branco? Né? Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu fiz uma coisa. Aqui eu fiz uma simulação. Vamos ver essa simulação. Aqui eu fiz uma simulação que é a seguinte. Olha só. Aqui eu tenho uma infinidade de pontos. Né? Você abre aqui. Então, aqui, se eu não me engano, eu peguei 100, eu fiz a partição em 100 subintervalos. Vamos ver se ele abre aqui. Ele está um bocadinho. Que pena, não vai abrir. Enfim, eu tenho aqui 100 subintervalos. Quando eu tenho 100 subintervalos, o que eu vejo? Ele praticamente cobre toda a área, né? Ele cobre toda a área. Que pena. Devia ter aberto aqui antes. Então, ele está cobrindo toda a área. Exatamente toda a área. Ele não vai abrir. Deixa eu ver se eu consigo ver a calculadora. Não. Deixa eu ver aqui. Eu consigo mostrar para vocês. Eu fiz essa simulação aqui. Bem legal. Depois eu abro isso aqui para mostrar. Mas, porra, eu fiz isso. Ô, Soro, ele tá dando ele fica esses espaços em brancos porque essa curva aí é uma coisa meio louca, né? Mas se fosse uma parábola, por exemplo, tu conseguiria calcular isso aí com a Bhaskara, né? Que aí tu acharia os limites, no caso, é isso? Não. Eu tô calculando a área, ó. Eu tô calculando essa área, ó. Tá vendo, ó? Então, quando eu tô fazendo isso aqui, deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui o simulador de GeoGebra. Mas, enfim. O que acontece? Vamos ver se eu faço aqui. GeoGebra. Então. Opa. Ó, eu tô calculando, eu tô fazendo uma aproximação dessa área, ó. Fazendo uma aproximação dessa área. Se eu estou fazendo uma aproximação dessa área, tá? Então, eu tenho aqui, eu tinha antes 2 subintervalos, tá? Se eu tinha 2 subintervalos, eu tinha bastante espaço em branco. Se eu tenho 6 subintervalos, eu tenho menos espaço em branco, certo? Agora, quando eu fiz o gráfico aqui do GeoGebra, tá? Que ele não quis abrir. Quando eu mostrei para vocês o gráfico do GeoGebra. Sim, tu dividiu em 100 partes e ficou mais próximo de... Exatamente, eu dividi em 100 partes e deu mais próximo. É isso que eu quero mostrar aqui. O GeoGebra me sabotou, né? Ele tinha que mostrar aqui o menuzinho, mas enfim. Depois eu mostro para vocês. Tá. Professor, é possível chegar a dividir em infinitas partes daí? Alguma coisa muito chegar em zero ou nunca chega em zero? Exatamente o que a integral faz, né? A tua dúvida é exatamente isso. A integral simplesmente divide em infinitos subintervalos
Se ele divide em infinitos subintervalos, o meu ΔX ele é muito pequeno e ele vai para zero. Quanto é que é a área debaixo daquela curva? O que vocês acham que é essa área aqui debaixo dessa curva? Exatamente 2. A área debaixo dessa curva é exatamente 2. Vamos ver? Olha só. Então, a integral nada mais é do que... A integral nada mais é do que... Eu dividir em infinitos subintervalos, tá? De maneira que o ΔX ele vá para zero. Ou seja, eu vou ficar com retângulos tão pequenos que ele vai conseguir cobrir perfeitamente a curva. E aí, o que acontece? Por exemplo, vamos pegar aqui. Se eu fizer a integral de menos 1 a 1 daquela curva, o que vai acontecer? X na 4 sobre 4, menos x na segunda sobre 2, mais x mais c. Bom, anteriormente eu tinha falado do que é o teorema fundamental do cálculo. O que é isso? Eu vou pegar esse limite aqui, eu vou substituir primeiro, ou seja, o f de 1 menos, sempre menos, f menos 1. Quem é esse 1 e quem é esse menos 1? É esses limites aqui, ó. É esse limite aqui e esse limite aqui. O que é sempre? Sempre é esse aqui. Se eu faço a continha, então, no lugar do 1, substituo aqui. No lugar do menos 1, substituo aqui. Faço essa continha, isso vai dar quanto? Exatamente 2. O que aconteceu com o C? Aqui eu tenho mais C, e aqui eu tenho o quê? Menos C. Então, eu tenho mais C com menos C, ele vai se cancelar. Então, 1/4 menos 1/2, e aqui eu tenho 1/4 menos 1/2. Tá? Se eu faço essa continha, o que vai acontecer? Vou ficar com 2. Ó, esse quarto corta com esse quarto positivo, esse meio corta com esse meio, mas aqui eu tenho um positivo com um negativo com esse menos, vai ficar 1 mais 1, 2. Então, o que nós estamos vendo? Conforme, deixa eu ver uma coisa, se eu acho que... Não vou lá no GeoGebra. Né? Então, se a gente olhar aqui, ó, aqui já era 1,74. Tá? 1,74. É 1,74. No anterior era 1. Aqui era 1,6, né? 1,616. 2 subintervalos. Com 6 subintervalos eu tinha 1,74. Quando eu resolvi a integral, essa área toda aqui vale 2. Quando eu tinha 100 subintervalos, depois eu vou mostrar para vocês, eu vou ver se eu abro aqui esse link. Quando eu tinha 100 subintervalos, eu tinha 1,98. Quando eu faço a integral, eu tenho exatamente 2. Ou seja, a área abaixo dessa curva, no intervalo de menos 1 a 1, é 2. Eu fui fazer isso aí no exercício aquele da pré-aula, né? Nos 2 últimos exercícios da pré-aula. E achei 2. Daí era porque eu não integrei os retângulos, eu fiz a integral toda, né? Sim, tu fez a integral toda. Pegadinha do malandro, sei isso. Sim, mas a ideia, qual é a ideia que eu quero te passar aqui? O que eu quero te dizer para ti? Essa integral aqui, o que é? O que é esse símbolo? Eu estou somando infinitos retângulos. É isso que eu estou te dizendo. E quando eu estou trabalhando com uma integral, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma soma de quê? De área de retângulos. É isso que eu estou fazendo. Sim. Entendeu? Então, quando eu tenho um número ele limitado... Sempre vai dar o número, ele sempre vai dar o número exato. Ele sempre vai dar o número exato debaixo da área, debaixo da curva? Sempre vai ser o número exato? Não, vai dar tudo ali debaixo.
Tá? Dá tudo. Tá, ok. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Aqui também era outro gráfico que eu fiz no GeoGebra. Vamos ver se ele aparece. Então, vamos ver aqui. Aqui tá abrindo, tá? Então, assim, tá quase acabando aqui o nosso tempo. Ô, senhor, no caso, tu pegou a função, pegou ali, olhou o gráfico de -1 a 1, aí tu aplicou a integral e tu achou a área total daquela... Eu achei a área debaixo do gráfico. Tá, beleza. É mais ou menos o que a gente fazia antes, né? No cálculo 1, né? Exatamente. É a mesma Segue a mesma coisa. lógica, né? Mesma lógica. Então tá. Agora, se eu olhar para essa integral aqui, depois do intervalo eu vou abrir o GeoGebra que aqui eu acho que abriu. Professor, só eu vi aí tem π e tem cosseno, né? Isso. Usando a trigonometria, o senhor podia postar aquela tabela, acho que o senhor postou já, acho que em outros cálculos, Tá. Tabela trigonométrica, aquela que equivalia a graus, aquela, se lembra? Aquela que Sim. Tá. Aqui, olha só, a gente está com um pouquinho de tempo aqui, ó. Olha só, a integral é de 0 até π, certo? Cosseno de x. Olha só, vamos ver aqui nessa barra, ó. Eu tenho vou botar aqui botei 7 retângulos, ó. Eu tenho 7 retângulos, tá? Quanto é que vai ser a área? Né? A área é essa aqui. Se eu vou botar aqui 50 retângulos, ó, o que aconteceu? 0 até π. Ó, ficou melhor, né? Se conformou mais. O valor tá quanto? Tá chegando próximo de 0, né? Ó, vou mexendo aqui. Quanto é que tá chegando? Eu tenho agora 84 retângulos, ó. Com 84 retângulos, eu tenho esse valor aqui de soma, ó. A soma de rima, ou seja, a soma das áreas dos retângulos é essa. A pergunta é, por que está dando valor negativo? Dá valor negativo porque eu tenho aqui o quê? Eu tenho essa medida aqui. Essa medida aqui, ela espelha onde? Ela espelha no eixo y negativo, né? Então, por isso que está dando valor negativo. Tá, mas quando tu faz FB menos FA, tu não tem que botar, não fica positivo, no caso? Nem sempre. É o que a gente vai ver agora. Olha só o que aconteceu. Ó, aqui eu consegui só, o meu máximo aqui foi 100 retângulos. Quanto é que deu aqui? Quanto é que deu a soma de todas quanto é que deu a soma de todas as áreas de retângulo? Na verdade, a gente chama de soma de rima. Quanto é que deu? 0,03. Então. Professor, só uma dúvida. Então, a soma de Ri, ela soma o espaço em branco da figura, é isso? A soma de rima é o azul. A soma de rima é o azul. Tá vendo? A soma de rima mas aí por que... Tá, enquanto a gente aumenta, a senhora aumentou o número de retângulos e está diminuindo a área, não teria que ser o contrário? É a área do retângulo. É porque tá abaixo do X ali, né? Tá negativo, né? Ele meio que diminui. Deixa essa pro Misael. E agora, José? Bom, a live tá acabando. Eu já espelhava do lado ali, já botava positivo e deu, e era isso. Assim, gente. Fica por -1. Aqui deu para mostrar direitinho o que é a soma de rima. Tá? Ó, tá diminuindo os retângulos. Ó, tá diminuindo os retângulos, indo para longe de 0. Aumentei os retângulos, tá fechando direitinho e tá indo para 0. Bom, pessoal, acabando a live, em 5 minutinhos eu retomo com essa live. A terceira e última live, ok? Então, 9h15 retomamos com a live. Aí eu te explico o porquê disso. Certo? E aí, professor, até mais. Até daqui a 5 minutinhos. Valeu, senhor.